Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Percorri milhões de milhas antes de dormir. Eu não cochilei os mais belos montes, escalei. Nas noites de frio chorei. A vida ensine, o tempo traz o tom pra nascer uma canção. Com a fé do dia a dia encontro a solução. Encontro a solução. Gratidão. Meu nome é Tatiana. Eu sou filha de pais professores. Tenho 5 irmãos. E vim de uma família de músicos. Meu pai foi o alicerce da minha família. Ele faleceu tem 6 anos, mas a gente fala que o nosso amor é eterno, porque por causa desse alicerce que ele deixou pra gente, toda nossa força, ela vem disso. Eu fiz direito, formei em 2013, sou advogada, mas eu deixei de exercer minha profissão porque minhas filhas precisaram de mim e eu me dediquei a elas esse tempo. E agora eu estou tentando voltar aos poucos, que elas já tomaram uma certa idade e agora já está mais fácil. Eu casei em 2013, morei em Sorocaba durante 12 anos. E final de 2014 nós mudamos para Sete Lagoas. Sorocaba foi muito importante para a gente, foi onde nós tivemos toda a base para dar o suporte para as duas. Nós tivemos o diagnóstico delas lá, elas estavam com 2 anos e meio, diagnóstico de autismo, e esse suporte veio da AMAS de Sorocaba e que foi muito importante para elas. Nós mudamos para Sete Lagoas em 2014 e logo que nós chegamos aqui em Sete Lagoas, teve uma apresentação do Paulinho, que era do Ciranda de Roda, do Jardim dos Pequis, e nós nos apaixonamos pela dança, pela Ciranda de Roda, e a partir daí eu levei Sofia na realidade para participar desse grupo. E ali foi onde ela teve todo o desenvolvimento dela. Eu tenho uma fala que é muito interessante, que às vezes você precisa de amor. Às vezes a pessoa nunca trabalhou com autismo, nunca lidou com autismo, mas ela tem um amor para trabalhar com aquela criança. A Sofia, quando chegou lá, ela não conseguia sequer cruzar os pés. E eu digo que a arte é muito importante. Então, quando eu falo que a gente precisa de políticas públicas, que a gente precisa dessa arte, porque a arte salva essas crianças. Nós não temos, você não vê teatro com autistas. Em Belo Horizonte tem um grupo, e isso é muito importante, porque é um meio de trabalho muito importante para eles. Pode ser um meio de trabalho. Então, a arte para o autista, ela é muito importante. Então nós temos que ter mais engajamento do poder público para trazer essas crianças para dentro dos teatros, para a rua, porque a maioria dos pais não saem com as crianças de casa, elas não conseguem socializar. E a arte é tudo na vida dessas crianças. Música é tudo. Júlia hoje, ela canta música que ela escutava quando ela não falava. E ela canta todas essas músicas. Então a música foi a base para as duas. Foi muito importante na vida delas. A arte sempre foi muito presente na minha vida. Meu pai fez teatro. Meu pai fazia tablado com Maria Clara Machado. Ele fazia teatro com Estênio Garcia no Rio. Ele fundou uma banda de música na minha cidade. Trabalhou na rádio. Então a música sempre foi muito presente. Eu sempre acordei
ao som das baquianas, então, bolero de Ravel. Então, isso foi sempre muito presente para mim. A música foi muito presente na minha vida. Hoje eu faço parte do coral, de um coral chamado Duarte. Quando eu falo de acreditar nessas crianças, é porque é muito difícil você encontrar pessoas que acreditem. Então, a Júlia, por exemplo, ela é apaixonada por cavalo, ela anda a cavalo sozinha, mas eu não consigo uma escola de hipismo para ela. Porque esses profissionais, às vezes, eles não acreditam no potencial que essas crianças têm. Então, por isso que é muito importante acreditar nelas. Ontem eu participei de um grupo de apoio. Uma professora pediu que eu participasse de um grupo de apoio de pais e contasse a minha história, como foi o diagnóstico das meninas, qual foi a minha trajetória até hoje com elas. E eu disse uma frase que Júlia e Sofia, elas têm muita sorte, elas são muito sortudas, que sempre apareceram pessoas dispostas a ajudarem nessa evolução delas. E teve uma professora que ela me disse o seguinte: eu não acho que elas são de sorte. Eu acho que vocês fizeram um trabalho para que isso acontecesse. E isso foi forte para mim. Eu comecei a enxergar que na realidade não foi só sorte. Eu acho que um trabalho em conjunto, meu e dos profissionais, né? Meu, do Ricardo com elas, fez com que elas conseguissem evoluir e conseguissem chegar nesse trabalho. Mas elas sempre encontraram muitos profissionais. Elas são muito carinhosas, elas são muito receptivas. Então elas encontraram pessoas que estão dispostas a ajudarem nessa caminhada. Então, toda vez que eu escuto um não, eu vou atrás e eu consigo esse sim. Peraí, vamos tentar? Então, eu acho que por isso que eu falo que elas são crianças de sorte. Eu falo que eu subo um degrau por vez com elas. Sempre. Eu não tenho expectativa do amanhã. O amanhã vai vir. Então, eu sempre fui um degrau por vez, mas fazendo tudo que elas são capazes de fazer, tentando tudo para elas. Então, eu sempre tentei de tudo. Eu nunca falei, isso elas não vão conseguir fazer, isso elas não são capazes de fazer. Eu sei o limite delas. Então, aula pela internet, elas não assistem. Eu cortei, porque estava sofrido para elas. Elas fazem as atividades que elas têm que fazer, mas não assistem aula pela internet, porque não tem necessidade delas sofrerem. Então, dentro do limite, eu faço tudo que é possível para elas. O sonho sempre foi voltar para Minas. Estávamos em Sorocaba, gostava, mas sempre foi voltar para o berço. São Paulo não era a cidade que nós queríamos ficar. E surgiu a oportunidade de uma transferência, foi quando o Ricardo conseguiu, e nós viemos para cá final de 2014, e o psiquiatra sempre pedia que as meninas fossem para uma escola pública. Elas estavam em escola particular. E quando nós mudamos para cá, elas foram para uma escola particular, e nós tivemos muito problema nessa escola e decidimos ir para a escola pública, o que foi o grande diferencial na vida delas. As crianças são muito mais receptivas, é tudo muito mais fácil de se entender, tudo foi fantástico essa ida delas para a escola pública. E elas estão até hoje na escola pública, elas são super queridas, super amadas na escola pública. Júlia e Sofia, elas têm o autismo, ele tem vários graus, por isso que a gente chama de espectro. Então ele vai leve, moderado e grave. Isso é a quantidade de assistência. Esse leve, moderado, grave é a quantidade de assistência que a criança precisa. Então a Sofia tem um autismo leve e a Júlia tem um autismo moderado. Então quando eu cheguei em Sete Lagoas, eu já cheguei com uma estrutura. A Tatiana já tinha essa estrutura dentro dela para as meninas. Então eu já tinha um psiquiatra que era de Belo Horizonte.
e elas continuaram esse tratamento com ele. Fui orientada com fono, eu tive todo um suporte quando eu cheguei aqui, que hoje eu faço parte do grupo Consciência e Autismo, que é a Andresa e Betânia, que são minhas companheiras desse grupo. Então eu tive esse apoio para já chegar em Sete Lagoas e ter esse suporte para que elas fossem atendidas. Eu fui abraçada quando eu cheguei em Sete Lagoas. Mas nós não temos políticas públicas em Sete Lagoas. Aqui nós não temos uma associação para autista, nós temos uma deficiência com profissionais, psiquiatra para conseguir diagnóstico dessas crianças. Hoje tem criança que consegue um diagnóstico com 8, 9, 10 anos. E a gente sabe o quanto isso atrasa o desenvolvimento de uma criança. Então a gente bate muito na tecla do diagnóstico precoce. Então hoje nós temos muitos profissionais que atuam de modo particular e não existe uma tabela para uma consulta num psicólogo, numa fono. Então às vezes isso acaba virando um comércio do autismo. A gente tem lido muita coisa sobre isso, porque nós não temos profissionais, planos de saúde estão, às vezes eles negam tratamento para autista e isso se torna bem difícil para algumas mães. Eu falo uma frase que eu não romantizo o autismo, porque eu tenho 2 filhas que elas são leve e moderado, mas eu tenho amigas que têm filhos que são autistas severos. Então eu saí com uma amiga que ela tá toda machucada no braço, que apanha em casa. Isso não é bacana, não dá para romantizar o autismo, não dá para falar que ele é lindo, porque nós sabemos o tanto que essas crianças sofrem. O autista ele é considerado pessoa com deficiência. E a gente chama essa deficiência de deficiência invisível, porque o autista ele não tem uma característica. Às vezes ele passa despercebido. Você fala, o que a gente escuta muito olha, mas ela não parece nada, ela não parece que tem nada, justamente porque a gente chama dessa deficiência invisível. Eu faço parte da comissão da OAB Sete Lagoas, as pessoas com deficiência e autismo. Essa comissão foi criada justamente quando a pandemia começou. Então hoje nós temos 3 representantes, nós conversamos com o doutor Adriano e conseguimos criar essa comissão. Nós temos um grupo de pais, hoje pelo WhatsApp, esse grupo tem mais de 100 pais e nós fazemos reuniões mensais ou de 3 em 3 meses, que a gente consegue levar profissionais para conversar com esses pais. E essa rede é muito importante, esse fortalecimento de pais é muito importante, porque ali nesse grupo as mães trocam ideias de profissionais e é uma rede de apoio. A gente tem que ter, eu falo que a gente tem que ter uma rede, né? A gente tem que se preocupar muito em cuidar do cuidador, porque a gente cuida, a gente precisa ser cuidado também. Teve no dia da conscientização do autismo, em abril, teve um ano que eu falei isso na rádio. Eu falei, chama sua vizinha, você já se preocupou em chamar sua vizinha para tomar um café? Cuida dela, a vizinha que não sai de casa, que tem um filho autista, que ela não consegue sair de casa com o filho. Chama ela para tomar um café, vai levá-la para tomar um café. Isso é muito importante, cuidar do cuidador. Eu consigo cuidar de mim. Eu consigo sair para andar de bicicleta, que é uma coisa que eu adoro. Eu consigo sair com umas amigas, mas tem mães que não conseguem. Tem mães que não conseguem sair porque não tem ninguém para ficar com os filhos. Não tem uma pessoa da família, não tem um amigo e ela acaba não saindo porque não tem para onde ir com esses filhos. Não tem um teatro, não tem uma área de lazer, então é muito difícil para essas mães. Quando eu mudei para Sete Lagoas, que eu comecei a ir no psiquiatra de Belo Horizonte, eu chegava no psiquiatra e eu conversava com ele como se eu fosse a médica.
Eu chegava e falava, eu não quero dar esse remédio para ela porque isso causa isso, eu não quero. Aí eu lembro um dia que ele chegou para mim, ele encostou na cadeira, ele virou para mim e falou assim, quem que é o médico aqui, eu ou você? E aí eu olhei para ele, eu comecei a rir. E ele falou comigo, ele virou e falou assim, vai ser mãe. Vai ser mãe. Porque as coisas acabam se misturando. Você quer ser a profissional, você quer ser a psicóloga, você quer ser a terapeuta, você quer e você acaba esquecendo um lado. E depois disso eu consegui separar um pouco as coisas. Não estudar mais tanto sobre autismo, a me dedicar mais a elas. Então você acaba sendo um pouco de tudo, sim, claro, as coisas se misturam, não tem jeito. Mas hoje eu sou muito mãe de Júlio e Sofia. E tenho esse lado de realmente gostar de conversar com as mães de autista, de participar de grupo de apoio, porque eu sempre brinco que eu não vim nesse mundo a passeio. Para quem tem Júlio e Sofia, não tem jeito de vir no mundo a passeio. Então, a gente tem que ir plantando sementinhas para que as coisas aconteçam. Eu acho que eu faço um pouco disso. A ciranda de roda do Jardim dos Pequis, ela foi uma fase maravilhosa, que até hoje eu falo que para mim é inadmissível aquele projeto ter acabado. E quando nós conhecemos, quando Sofia não, né? Nós nos apaixonamos pela ciranda de roda, na realidade não teve uma questão de ser na periferia ou não. Eu sempre morei no interior, eu sou filha de professor, então não tem essa questão de sair do centro para ir para a periferia. Isso em nenhum momento foi uma questão de questionamento se iria ou não. A questão era como nós seríamos abraçadas lá. E foi uma fase fantástica de amadurecimento de Sofia gigantesco, porque as crianças de lá eram apaixonadas por ela. Então e eu acabei me envolvendo com a ciranda também. Eu fazia questão de toda terça e quinta estar lá porque era importante para mim estar lá, né? Porque a música ela chama, ela é forte. Então, foi uma fase muito importante para ela de amadurecimento e de crescimento. E eu acho que ela ajudou muito as crianças também. Eu acho que foi para eles também, eu acho que houve uma troca. Não foi só para a Sofia. Eu acho que ali era uma via, isso é muito importante, quando é uma via de mão dupla, né? Tem os dois lados. Não foi? Eu acho que foi muito importante também para os meninos lá. Acho que foi muito bacana. Muito engraçado onde, né? Algumas pessoas perguntam onde você arruma tempo para, mesmo tendo Júlio e Sofia, e na correria da sua vida, tempo para falar sobre autismo, para ter grupos. Mas isso é o que move a gente. Porque senão de nada adiantaria ter Júlio e Sofia. Então, essa é a sementinha que a gente tem que plantar, que a gente vai plantando devagarinho para as pessoas. Essa parte da conscientização, tem um Instagram onde eu falo muito sobre diversas coisas que acontecem com elas. Eu acho que essa conscientização do autismo, ela é muito importante em todos os aspectos. Quando a gente fala na deficiência invisível, porque o autista ele se enquadra na lei de pessoas com deficiência. Então ela tem direito a ter o estacionamento, a parar na vaga de estacionamento, e isso é muito questionado. Teve uma vez que eu estava em Sorocaba e a Júlia tinha dado um surto de manhã, ela estava muito irritada. Nós fomos no CEAGESP, que é um lugar lá que vende plantas, maravilhoso. E eu fui, e na hora que eu fui parar na vaga de pessoa com deficiência, eu vi que teve um casal de idoso que estava vindo devagarinho e eles pararam. Eu parei, que eu não sabia se eles iam entrar nessa vaga, que eu ia entrar ou não. Eles não entraram, passaram reto e eu parei. Aí eu parei, a Júlia custou a sair do carro, aquela confusão toda. Quando eu saí, ela virou pra mim, aí eu falei com ela, vocês queriam estacionar aqui? Eu tiro a vaga do carro. Ela virou pra mim e falou assim,
Não, minha filha, a gente não estaciona em vaga de pessoa com deficiência, não, a gente respeita essa vaga das pessoas. Aí eu virei e falei assim, eu também, só que a minha filha é autista. Aí essa senhora, ela começou a chorar. Aí ela virou pra mim e falou assim, quando que eu ia imaginar que uma mãe tão bonita com uma filha tão bonita podia ser, que a filha podia ser autista? Então, esse trabalho de conscientização da sociedade, eu bato muito nessa tecla das pessoas respeitarem vaga, as pessoas não respeitam vaga de pessoas com deficiência em Sete Lagoas. Já aconteceu de eu ir ao shopping, não ter uma vaga para pessoas com deficiência, as pessoas não respeitam. Então, eu acho que esse trabalho de conscientização que a gente faz é muito importante. Ele tem que ser feito. Eu sou uma pessoa de muita sorte. Eu falo, quando eu cheguei em Sete Lagoas, eu me deparei com Paulinho e Saúva. Então, para uma pessoa que já gosta de música, que já gosta de arte, e cair no meio desses dois é ter muita sorte na vida. Então, e através deles, eu vim parar no quintal. Aqui eu faço, quando eu consigo, umas aulinhas com o Paulinho, faço parte do coral com Saúva. Então, essa parte cultural para a Tatiana, ela é muito importante. É onde eu renovo as minhas energias, é onde eu me refaço, aonde eu cuido, né, da cuidadora. Então, isso é muito importante. Mas eu continuo batendo na tecla que a gente tem que ter esses momentos de arte para essas crianças autistas. Que isso pode salvar muita criança. Isso pode ser um meio de trabalho para eles, porque eles têm uma veia cultural muito grande. A mensagem que eu sempre deixo é para ensinar os filhos a lidarem com as diferenças. Porque a criança, ela não tem preconceito. O preconceito, ele vem do adulto. Eu lembro uma vez na escola que a Sofia chegou e ela falou que ela foi chamada de doente por um amigo. Isso não foi do amigo, isso veio de casa. Então, muitas crianças, já aconteceu muito, de muitas crianças deixarem de brincar com as meninas porque elas são autistas. Então, essa é uma mensagem que eu sempre falo. Ensinem seus filhos a lidarem com as diferenças, porque eles serão pessoas muito melhores. Muito melhores. Tem um escritor americano que ele trabalhou no Vila Sésamo, trabalhava com a equipe do Vila Sésamo ele trabalhou, se eu não me engano, de 70 a 2015. E em 74 ele teve um filho com síndrome de Down. E ele escreveu um texto que depois, quem quiser procurar na internet, o texto mesmo é muito bacana. Chama Bem-vindo à Holanda. Ele conta o que é ter um filho especial. E ter um filho especial é como você planejar uma viagem para a Itália. Você faz todo um roteiro, você aprende a falar o italiano, você coloca, você quer conhecer as gôndolas de Veneza, Michelangelo, e você faz todo aquele trajeto e de repente a aeromoça para e fala, bem-vindos à Holanda. Aí ele fala, peraí, bem-vindo à Holanda? Não, eu tô indo pra Itália. Eu fiz todo o meu roteiro pra Itália, eu planejei minha viagem pra Itália. Eu não tô na Holanda. Só que quando você chega na Holanda, você se depara com os moinhos, você se depara com as tulipas e Van Gogh. E se você parar para pensar o que você perdeu na Itália, o que você teria na Itália, você nunca vai aproveitar o que você tem na Holanda. Então, um filho especial é isso. É você aprender com cada conquista, com cada vitória que você tem aqueles filhos. É mais ou menos isso o texto e é muito bacana. Depois, quem tiver interesse, procuram esse texto na internet. Bem-vindo à Holanda. Oi, eu sou a Sofia, tenho 11 anos e eu criei os heróis do Covid para irem para as latinhas da Coca-Cola. São mais de 50 super-heróis que vão
salvar o mundo e vão também para a latinha da Coca. Porque tem de todas as terras que eu desenhei. E olha, eu vou falar sobre eles. E eles vão ver. Quem bebe Coca vira um super-herói do Covid. Agora eu vou ver quem são todos esses. Brian, poder da força e salva vidas. Carol, Sherry, metade de lava e água. Matt, o robô da tecnologia mais avançada. Ítalo, um herói que transforma em animais. E Safira, o poder do gelo para salvar o reino gelado.